Olá, pessoal. Bem-vindos ao Boas Opções, neste que é, na minha opinião, o vídeo mais importante disparado de tudo aquilo que a gente faz no canal e muito provavelmente de tudo aquilo que vocês veem na internet, tá? Que é a análise setorial do mercado de ações brasileiro. Infelizmente, quase nenhum canal do YouTube faz mais análise setorial. Poucos fazem análise semanal, pelo gráfico semanal, para longo prazo. E setorial, eu acho que não tem mais ninguém fazendo. Havia gente fazendo isso no passado e isso foi acabando. As pessoas não se interessam tanto e não percebem o quanto elas estão deixando de aprender e de fazer as coisas corretas porque não dispõem desse conhecimento. Então, nesse vídeo, nós vamos analisar, primeiro, tudo isso baseado em cima da teoria de Down. É muito importante que vocês entendam que a análise gráfica, a análise técnica, se baseia em conceitos gerados pela teoria de Down. Teoria de Down, um dos seus preceitos fundamentais é que, para que uma coisa seja verdadeira, um índice tem que confirmar o outro. Ou seja, se você vai fazer a avaliação de uma determinada empresa para ver se você deve ou não deve fazer investimento nessa empresa, você tem que observar como ela está inserida no setor, o setor em que ela está. Então você tem que fazer a análise do setor onde ela está. Vamos dizer, a Vale está no setor de mineração e siderurgia. Você tem que analisar isso. Além disso, não basta você ver só isso. Você tem que ver também como está o global do mercado em que a Vale se insere. Não adianta eu pegar a Vale e analisar o SP500. A Vale não está inserida no mercado americano. Não adianta eu pegar a Vale e analisar o índice do Japão. Ela não está inserida no índice do Japão. Ela está inserida no mercado brasileiro. Quem é o balizador do mercado brasileiro? O Ibovespa. Então nós vamos fazer a análise da Vale, do setor onde a Vale está inserida e do Ibovespa. Quando essas três análises são feitas, nós tiramos ilações e conclusões a respeito disso. É muito importante compreender que é assim a fundamentação da análise gráfica e é assim que as pessoas devem avaliar os ativos antes de sequer pensar em investir. É claro que eu não estou falando isso aqui para investimento que o cara vai fazer. Investimento não, para especulação que o cara vai entrar no ativo e vai sair daqui a um dia ou uma semana. Não, isso não. Mas para quem vai fazer investimento no mercado, essa é a forma correta de fazer. Você vai investir para um ativo para daqui a semanas ou meses. Você vai investir para daqui a alguns anos. Essa é a forma que você deveria pensar em fazer. Certo? Então, a análise setorial ela é realmente muito importante. Se você não tem esse conhecimento, e infelizmente a maior parte dos canais já não traz mais esse tipo de informação, você está capenga no mercado. Agora, uma autopropaganda, né? Por que a gente fala esse tipo de coisa? Aqui no canal nós temos a análise semanal que foi feita hoje. Eu estou gravando isso aqui no sábado, dia 15. Tá? Vocês só vão ver isso aí no domingo, mas já está sendo gravado agora. Nós fizemos hoje a análise semanal. Nós fazemos a análise setorial. Nós fazemos uma análise todo santo dia, análise diária. Nós temos dicas de análise técnica. Nós fazemos dicas sobre fundamentos de empresas. Temos 16 anos de experiência. Eu comecei no mercado em 2008. Tá? Tudo isso está disponível no canal para vocês gratuitamente. Tá? Se vocês quiserem ser membros do canal, ajuda, mas o conteúdo do canal é basicamente todo ele gratuito. Basta você apertar o botãozinho de ser membro aí e você vai ajudar o canal a continuar mantendo isso aqui, a gente a ter cada vez mais estímulo de fazer isso para vocês. E o nome, tá? A gente criou o canal e estamos no Instagram também para fornecer esse conhecimento. Mas as pessoas têm a impressão de que o nome Boas Opções é porque a gente fala sobre opções. Não, a gente também fala sobre opções. Tá? Mas a ideia é mostrar para vocês as boas escolhas de mercado. Diz aqui embaixo, boas escolhas exigem conhecimento. Tá? A ideia é passar para vocês aquilo que vocês precisam fazer para vocês tomarem a decisão. Ninguém está aqui para tomar decisão por vocês. Tá? Já diz aqui, está dizendo aqui em cima, não temos calls, não tem call. Nós estamos aqui para fornecer conhecimento para vocês tomarem a decisão certa. Se vocês não tiverem conhecimento e tomarem decisões assim mesmo, é tudo chute, cara. É tudo chute. E no chute, meu irmão, a chance de você acertar é pequena. Tá? Pelo menos no longo prazo. Você vai acertar algumas, mas vai errar muitas. E como os prejuízos tendem a ser muito mais vultosos do que os lucros, no longo prazo vocês vão perder uma baba de dinheiro. Por isso que o conhecimento é tão essencial e é por isso que a gente fala tanto nisso, tanto nessas coisas aqui. Beleza? Vamos então para a abertura do troço, que é o seguinte: esses aqui são os índices gerais da Bolsa Brasileira. Mas aqui não está o Ibovespa. Não, porque o Ibovespa foi analisado no vídeo que está disponível desde ontem. Deixa eu tirar aqui esse logo que está aqui em cima, porque o meu logo fica exatamente em cima dos gráficos. Pronto.
O Ibovespa foi analisado ontem. Então, se você não viu a análise semanal, você para esse vídeo aqui agora, onde você está vendo. Vê o vídeo semanal de ontem, a gente tem uma análise profunda, não só do Ibovespa, do Small Caps, que eu também não vou ficar falando aqui em detalhes, porque eu já analisei ontem. E tem também uma análise macroeconômica. Foi a pergunta de um assinante e eu fiz uma análise macroeconômica do mercado. Sugiro que você dê uma olhadinha, porque pode ser interessante para você em termos de conhecimento. Bom, o que, que nós temos aqui? Nós temos os demais índices muito importantes do mercado, tá? Que são os índices das ações mais negociadas, BDRX. Tá? Esse BDRX aqui são as ações BDRs negociadas no Brasil, são ações americanas negociadas no Brasil. Tá? Empresas estrangeiras, claro. Aqui temos o IFIO, que não é o IFIX. O IFIX é um índice geral de fundos de investimento imobiliário. Esse aqui são aqueles que só têm muita liquidez. Aqui só tem os FIIs de muita liquidez. Aqui tem um índice de geral de dividendos da Bolsa, o IDIV. Tá? Os small caps nós já falamos. Tem aqui o índice de agronegócios, que envolve empresas voltadas para esse setor. Né? Aqui tem as 100... aquela meiuca. Tira as ações que são as mais líquidas, tira as ações que são as menos líquidas, fica com aquela meiuca, onde a gente vai ver as ações que refletem um pouco melhor a realidade nacional. Essa é uma estratégia muito utilizada em estatística, em que você tira aquela que variou mais para cima, aquela que variou mais para baixo, você fica com o meio da amostra. É exatamente a ideia disso aqui. Quem conhece estatística vai entender. E assim como nós temos do agronegócio, nós temos também o setor industrial representado aqui através do índice industrial. Beleza? Então, o que, que nós temos nesse cenário? Vamos aproximar um pouco mais para você ver. Nós temos que, infelizmente, tá, para as pessoas, porque infelizmente, porque a maior parte das pessoas fica comprada no mercado, as pessoas não sabem operar vendido, deveriam aprender a operar vendido, mas não sabem, e aí depois ficam enroladas quando o mercado faz um período longo ou significativo de baixa, como está fazendo agora, já são 6 meses de baixa praticamente constante, e nada indica que isso vai acabar rapidamente. Nós tivemos entre 2010 e 2015 5 anos de queda. Portanto, pode acontecer e ser um prazo bastante longo. Não ignorem a possibilidade do mercado cair durante muito, muito tempo, certo? Se você não sabe operar vendido, você fica vendidinho, é o nome correto. Você fica completamente perdido no mercado. Mas quando você olha isso aqui, basta bater o olho, não precisa ser um cara muito esperto para perceber que está tudo caindo. Tirando as BDRs, por quê? Porque elas refletem o mercado americano e não o brasileiro, e o mercado americano está bombando, apesar de todas as tentativas que o governo americano vem fazendo para tentar controlar a inflação, não está dando resultado. Nós falamos no semanal, falamos sobre a situação macroeconômica, que inclui isso. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Então, aqui as ações americanas estão bombando. Mas tem uma coisa muito importante de vocês perceberem aqui. Gráficos semanais não são muito dados a gaps. Tá? Gráficos semanais não são muito dados a gaps. E aqui tem um gap. Ele é pequenininho, mas ele está ali. Tá? É visível. E aonde está esse gap? Esse gap está longe. Quando o ativo se encontra longe da média de 20, observe essa subida aqui. Ó. Isso é uma subida absolutamente insustentável no longo prazo. Então, quando você observa isso aqui, você vê que o mercado americano, como o nosso, também disparou lá no final do ano passado. Disparou. Só que o nosso parou no início de janeiro e começou a cair. Começou a corrigir daqui. O americano não parou, continua bombando. Só que esse nível de inclinação de uma subida, ele é absolutamente insustentável. Sendo isso insustentável e havendo um gap lá depois de toda essa subida, tem o gap. Se você olhar aqui de uma outra perspectiva, você vai descobrir que a média de 20, ó, essa linha cor-de-rosa aqui é a média de 20. Ela ficou bem lá para trás. Então, um ativo que tem uma subida praticamente vertical, que vinha numa movimentação com uma certa inclinação, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, assim que esse meu negocinho aqui aparecer. Se ele aparecer, apareceu. Está aqui. Você pode observar que essa ação vinha. Essa ação não. O índice de BDR vinha subindo mais ou menos assim. De repente, ele faz isso. Isso aqui é um movimento parabólico. Longe da média de 20. Longe da média de 20. Com um gap. E isso totalmente fora da banda de Bollinger. Fechamento completamente fora da banda de Bollinger. O candle inteirinho está fora da banda de Bollinger. Tá? Isso aqui tem absoluta cara de exaustão.
Então, muito cuidado sobre isso. Nós estamos alertando periodicamente a respeito do SPY, no caso que reflete no Brasil, como o WSP FUT. Nós fazemos análises diárias disso e nós estamos relatando sinais muito preocupantes. Embora a subida esteja acontecendo, como aqui está subindo, tal, muito lindo, muito bacana, mas sinais preocupantes a respeito disso estão aparecendo e nós estamos sinalizando isso já há algum tempo, tá? Aqui especificamente. Por que eu estou me detendo tanto em falar sobre isso? Por conta desse sinal, desse significado potencial. Isso aqui tem muito potencial de exaustão. Exaustão não quer dizer que vai parar de subir instantaneamente, mas quer dizer que essa força aqui começa a perder energia, momentum, e aí a gente tende a buscar ou uma lateralização, e isso pode trazer problemas para muita gente, que às vezes tem trabalho com o tempo, e no mais frequente uma correção. Tá? Ao invés de uma lateralização, o mais frequente é uma correção. E como muita gente deixa para entrar já lá na hora que o troço está andando bastante, aqui o cara se machuca. Muita atenção a isso. Todos os nossos índices nacionais, eles estão caindo. Tá? Infelizmente, eles vinham fazendo fundos e topos ascendentes, tudo muito bonitinho, até que chegou a alguns tempos atrás, por exemplo, aqui o índice industrial fez um novo topo no mesmo nível, perdeu a região central. Isto aqui era uma tendência de alta, sendo uma tendência de alta, e aparece um padrão que é típico de reversão baixista. Portanto, isso aqui tem um topo duplo acionado e o objetivo disso é pegar essa projeção toda aqui, jogar para baixo, dá mais, se você for fazer essa conta, você vai ver que dá mais ou menos aqui nessa região de suporte aqui embaixo. Outros já nem aquele padrão fizeram. Por exemplo, fizeram aqui o IVBX, pegou e botou topos mais baixos e vem fazendo topos e fundos mais baixos numa nítida tendência de baixa, que se iniciou no início do ano, conforme nós. Eu tô repetindo as palavras, está ficando meio escroto. Mas iniciou no início, né? Isso é coisa horrorosa, Campos, pelo amor de Deus. Uh, bom, em suma, tem uma tendência de baixa aqui. Você vai pegar outros, como o agronegócio, fez uma situação muito parecida com aquela. Topo, fundo, topo mais ou menos no mesmo nível e perdeu o fundo recentemente. Portanto, a tendência era de alta, a região é de mesmo nível, perde aqui, topo duplo, acionamento, joga projetos para baixo. Se você fizer a conta, você vai ver que é mais ou menos a mesma projeção. Dá mais ou menos no fundo anterior. Tá? O small caps a gente analisou ontem, tem todo para chegar no fundo daquela congestão gigante que ele tem. O IBX também tem uma tendência de baixa, aqui forte, clara, óbvia. Tá? O índice de dividendos, que vinha se sustentando razoavelmente na lateralização, perde essa região. Observe que ela tinha um topo, aí fez um topo mais baixo, mas ficou meio que tentando lateralizar aqui, e aí não deu certo, infelizmente não se sustentou. Houve a perda dessa região de suporte aqui, e você trabalha já com uma forte, violenta queda. Infelizmente, o troço também sinaliza continuidade baixa. E o IFIO, que vinha também numa movimentação muito acelerada de alta, eram os dois excepcionais aqui na história, muito bom, mas com o cenário da taxa de juros brasileira se deteriorando rapidamente, graças à complicação do quadro fiscal. Nós temos uma complicação severa, grave, importantíssima do quadro fiscal. As projeções então mudam em relação às taxas de juros. E o impacto das taxas de juros nesse tipo de ativo é enorme. Portanto, o que vinha sendo um cenário altamente positivo para os caras piorou muito. A taxa de inflação dos Estados Unidos resilientemente não cai. Se lá não cai, a nossa fica difícil de cair. Agrava-se isso com um problema fiscal, agrava-se isso com o problema todo que teve no Rio Grande do Sul, e teve não, está tendo ainda no Rio Grande do Sul, que vai demandar um esforço não só do governo estadual, mas também do governo central, e o governo estadual vai precisar se financiar de alguma forma. Não há títulos estaduais mais, como houve no passado, então isso tudo cai nas costas do governo federal, e o quadro fiscal, que já não era bom, tende a piorar por vários motivos. Além disso, nós temos o quadro monetário, que, por enquanto, está responsável e muito bem conduzido pela diretoria do Banco Central. Infelizmente, nós teremos modificação na presidência do Banco Central no final deste ano, tá? Da presidência e de outros dois diretores que serão substituídos dentro da regulamentação da independência do Banco Central.
e a sinalização dos diretores que permanecerão e do provável próximo presidente do Banco Central não foram bonitas e o cenário fiscal se soma à perspectiva de um cenário monetário, de política monetária menos estrito, menos ortodoxo, e isso complica muito as projeções de juros para o futuro, sendo essas projeções muito importantes na valorização disso aqui. Temos também aqui o sinal de que fez um topo, fez um fundo, fez um topo mais baixo que o anterior e perdeu o fundo. Isto aqui já é uma tendência de baixa, portanto, mesmo nos fundos de investimento imobiliário de alta liquidez, esses aqui são os que interessam, tá? O troço não está bom, certo? Portanto, o cenário ele não é bom em muitas formas, tá? Nada bom. Ah, então eu vou correr para os Estados Unidos. Eu não sei se seria a hora para você fazer isso. Eu estou vendo muitos influencers. Você quer, vai, migra para os Estados Unidos, tira o teu dinheiro do Brasil, tal. Voltou o mesmo blá 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 de antes. Primeiro, você é nacionalista, você é um cara que acredita que é o bem do seu país, você tira o capital daqui, menos capital, menos emprego, menos tudo. Segundo, as pessoas estão fazendo isso no momento, de novo, de dólar elevado. O dólar frente ao real teve uma valorização de 10%. Foi a maior valorização de toda a cesta de moedas de países em desenvolvimento. A nossa moeda foi a que mais desvalorizou. Fato, sem dúvida. O cara está fazendo a transferência desse tipo de dinheiro agora, justamente nisso. Ah, mas pode continuar desvalorizando. Efetivamente pode. Mas nesse momento você está fazendo a transferência numa taxa elevada. E terceiro, o mercado americano está fazendo isso. A eleição dos Estados Unidos vai passar agora em novembro. Faltam poucos meses. Pode ser que o antigo presidente Trump ganhe novamente. Pode ser. Pode ser também que ele esteja preso. Não sabemos. Pode ser que o atual presidente, o Biden, ganhe. Não sabemos. Pode ser até que ele não esteja vivo, né? Porque o cara tá lá já na tábua da beirada. Não sabemos. Há muitas incógnitas nisso. O que nós sabemos é que, uma vez passada a eleição americana, eles vão efetivamente poder trabalhar a política monetária, que eles já agora estão muito amarrados e não estão podendo fazer. Portanto, eu teria extremo cuidado. Uma coisa é você já estar no mercado, mas eu teria extremo cuidado de me aventurar nesse mercado com este cenário aqui, ó. Muita atenção, muita atenção. Bom, visto isso, vamos ver os índices setoriais brasileiros. Tá? Os índices setoriais, eles são índices calculados pela B3. Nós aqui não estamos com todos os índices setoriais, estamos só com alguns. Os principais, aqueles que realmente representam grande parte do capital da Bolsa. Né? E nós temos aqui o índice de utilities, que são as empresas, principalmente de setor de saneamento, águas e algumas elétricas. Temos aqui o índice de consumo, que é um índice extremamente amplo. Infelizmente, é o que tem. Gostaria que ele fosse mais segmentado em varejo e atacado, mas não é. É o que tem, então é o que a gente usa. Tem aqui das empresas elétricas. Aqui o índice de imobiliário. Aqui tem o IMAT, que é o índice, também é um outro índice absurdamente gigante, que é de materiais básicos. Aqui inclui, desde sei lá, água de coco até champanhe. Quer dizer, passa tudo aqui nesse negócio. E, infelizmente, é extremamente vasto, o que tira um pouco do seu valor. Mas, infelizmente, é o que tem e a gente tem que utilizá-lo. E temos aqui o índice financeiro, certo? O índice financeiro inclui não só os bancos, mas inclui também a B3, inclui empresas com Itaúsa, por exemplo, que não é um banco, é uma holding, mas ela é controladora e o seu principal controlado é o Itaú, portanto ela está situada nisso aí. Bom, e aqui nós facilmente podemos ver nitidamente a forte movimentação de baixa do mercado brasileiro como um todo, certo? Desde janeiro, desde que virou o ano, a coisa que vinha subindo forte, como o mercado americano vinha também, eles continuaram e nós não. Nós tomamos um caminho reverso. Esse caminho reverso não é difícil de imaginar que isso aqui faça uma movimentação, basicamente não está exatamente em V, mas que faça uma movimentação para retomar os mesmos padrões que estavam em novembro do ano passado, final de outubro do ano passado. Portanto, é muito possível um retorno para essa região aqui, ó,
nessa região que a gente está falando, nessa região que a gente está falando, nessa região aqui, está muito perto até, né? E isso é muito triste, porque muita gente fez as compras nesse momento e agora está amargando um baita de um drawdown e as pessoas estão com dificuldade para ver. Por outro lado, para quem tem perfil e capital para longo prazo, também começam a aparecer algumas pequenas barganhas. Tá? Nós não estamos falando aqui de análise fundamentalista, é um outro negócio que a gente também fala no canal de vez em quando, mas por análise técnica já começam a aparecer também regiões de suporte se aproximando. Então, quando você vê uma região de suporte se aproximando num ativo que você pretende fazer investimento para muito longo prazo, você tem uma oportunidade. Por exemplo, aqui ó, no índice imobiliário, você observa que o índice imobiliário está justamente na média de 200 do semanal, que é um preço considerado muito interessante. Tá? Por exemplo, o índice financeiro, se fizer a queda até essa região, como nós apontamos antes, ele também vai se aproximar da média de 200, que novamente é um preço muito interessante para investidores técnicos fazerem investimentos já pensando no longo prazo. Não estou falando de fundamentos. A mesma coisa aqui nas elétricas. Se chegar na última região de suporte, vai estar justamente na média de 200. Também é uma boa oportunidade para o pessoal começar a comprar. Então começam a aparecer oportunidades, graficamente falando, das pessoas considerarem a possibilidade de compra. Levando em conta que o índice Bovespa entrou numa congestão e está no topo dessa congestão, ainda, e caso isso se confirme, ele voltar para o fundo da congestão, que é uma queda de mais ou menos uns 16 a 18% do valor que ele está, obviamente que isso aqui vai cair ainda bastante. Mas, observe que pode não acontecer lá, nós ainda não temos essa certeza, ele está ali naquela região de topo de congestão, pode não se manter dentro dela, e é muito importante vocês começarem a observar que algumas oportunidades começam a aparecer, certo? Do ponto de vista fundamentalista, que não é o assunto desse vídeo, também começamos a encontrar algumas ações com valores de múltiplos já começam a ficar atrativos. Mas é aquilo que eu falo, para quem pensar em fazer investimento mesmo de muito longo prazo. Não estou falando que é o cara comprar agora para dezembro desse ano. Ah, mas é longo prazo. Não, não é longo prazo, tá? Eu estou falando para o cara 2, 3, 5, 10 anos. É uma coisa de longo prazo. Então, todos os índices caindo, nitidamente caindo. Temos aqui no consumo, temos aqui um triângulo, tá? Esse é um triângulo que vem no fundo de uma longa trajetória de queda, anos de queda, e esse é um triângulo simétrico, tá? Portanto, eu vou desenhar com essa outra ferramenta aqui um triângulo simétrico para vocês verem, não com uma linha tão grossa, porque o gráfico está pequenininho, mas vocês podem ver aqui um triângulo simétrico desenhado desta forma, tá? Triângulos simétricos, embora a análise gráfica clássica ensine como um padrão de reversão, tenha isso em mente. Isso aqui, desculpa, padrão de reversão não, é um padrão de continuidade. Eles dão isso aqui como um padrão de continuidade. Seria arrebentar para vir para cá, certo? Então seria o padrão de continuidade, que é dado como o padrão sendo assim. Se você for estudar os livros de análise gráfica clássica, dão esse padrão, como continuidade. Caindo, continuidade. Mas a minha experiência pessoal não é essa. A minha experiência pessoal é que triângulos simétricos eles são padrões indeterminados. Para o lado que arrebentar, vai. Está bem pertinho do fundo aqui para arrebentar para o outro lado. Sim, é verdade. Para baixo, né? Mas para o lado que arrebenta, na minha experiência pessoal, é assim que funciona melhor e não como continuidade. Fiquem atentos que tem uma figura gráfica aqui. Nem todos eles apresentam figuras gráficas assim tão fáceis, mas é fácil de perceber que boa parte deles estão fazendo canais de baixa. Você pega aqui um canal de baixa, claro, nítido, tá? Por exemplo, aqui não está perfeitamente desenhado, que essa ferramenta aqui ela não traça as coisas paralelas, mas você pode perceber os canais de baixa traçados, né, dessa forma aqui, ó. E você tem canais de baixa facilmente estipulados aqui, certo? Então, fiquem atentos, tem vários deles. Mesmo aqui no índice de consumo, onde tem no cenário geral um triângulo, como eu mostrei, também temos no prazo mais curto, uh, os canais, certo? Aqui está menos claro, mas porque o IMAT também desmantelou essas últimas semanas, e ficou muito ruim. Mas veja o IMAT, que é um dos principais setores da nossa bolsa, porque boa parte dos nossos ativos são, infelizmente, de materiais básicos. E nós voltamos para a matriz de materiais básicos, coisa que a gente tomou um esforço enorme e um endividamento profundo
para a gente conseguir sair de ser uma nação que fazia só produtos básicos para conseguir ser uma nação que fazia produtos balanceados industriais também. Tudo isso foi desperdiçado nas últimas 2 décadas com a transformação, a péssima desenrolar do nosso setor industrial, e nós voltamos a ser um país basicamente dependente, especialmente de materiais básicos e insumos, e é isso aqui. Tá? E quando isso aqui cai, o nosso mercado todo sofre muito, muito importantemente, porque isso aqui está na base da nossa economia. Houve a perda de uma linha de tendência de alta, observe que havia uma linha de tendência de alta, enquanto os outros já vinham sofrendo, o IMAT vinha mantendo uma linha de tendência de alta. E isso foi perdido, e perdido com gosto e com vontade. Né? Observe o que aconteceu nas últimas semanas. Certo? Então, temos aqui um inside bar, e isso aqui vem acontecendo uma queda profunda e importante. Tá? Chama a atenção isso, né, nesse setor aqui específico, mas um outro setor que é muito poderoso dentro da nossa bolsa, que compõe grande parte do Ibovespa, é esse. Nós tínhamos esse candle aqui, nós falamos sobre ele, a projeção era de 100% dele para baixo, então você projetava isso aqui para baixo, e a projeção para baixo foi atingida. Portanto, isso aqui deu alvo. Né? Para quem não acompanha os outros setoriais, eu sugiro que você dê uma olhadinha porque é importante. Bom, vamos então para os setores especificamente. Aqui no setor financeiro, nós sempre selecionamos os ativos que são aqueles mais representativos do setor em termos de volume de negociação. Tá? Não é um esgotamento de todos os ativos, são só os principais. Tá? E aqui nós temos conforme as coisas têm que ser analisadas: o Ibovespa, o índice setorial e aí os ativos. Conforme é muito fácil de ver, o Ibovespa está num canal de baixa, o IFNC também está num canal de baixa, então você quer operar todos esses ativos para baixo. Ah, mas se o ativo estiver indicando para cima, você não opera. Você espera. Essa é a teoria de Down. Você tem que operar isso aqui no mesmo sentido desses dois. Os dois estão casando? Estão casando. Esse aqui e esse aqui dizem a mesma coisa, portanto você deve operar as ações exatamente na mesma direção. É assim que funciona. Ah, haverá trades contrários? Sim, haverá trades contrários. Sempre pode haver trades contrários. Mas não quer dizer que você deva fazê-los ou entender que esses serão trades muito mais arriscados do que aqueles que você fizer na direção da tendência principal. Dos setores. Setor geral ativo. Por exemplo, aqui na B3SA3 há uma congestão. O fundo da congestão se aproxima. Está aqui, em torno de R$10. Inclusive, bateu essa semana mais ou menos nessa região. Tá? Eu não sei se vai aparecer ali. Eu estava no ativo errado. Vai aparecer aqui. Apareceu aqui a congestão, essa coisa azul. Ela foi bem lá no fundão da congestão. Chegou a bater lá pertinho, mas não encostou, mas chegou muito perto. Perto é o suficiente. Então, por exemplo, aqui, embora tudo esteja caindo, é uma oportunidade para quem trabalha com gestões e entende de congestões, poder fazer, às vezes, um investimento num ativo, que é um ativo razoavelmente bom pagador de dividendos, não é espetacular, mas é bom, para muito longo prazo. Né? Observe que esse prazo aqui transcorre em semanas, e esse prazo em semanas, meu irmão, é um prazo de 65 dias. Portanto, é um prazo para a maior parte das pessoas, um prazo bastante razoável. Né? A maior parte das pessoas não tem hábito de trabalhar prazos mais longos. Mas, se você está nesse vídeo, eu espero que você, se não tem, adquira. Então, a possibilidade aqui não é o ideal, lembrando que isso aqui está indicando para baixo. O Itaú, né, YouTube, também vinha tentando se sustentar. Ele monta aqui um padrão de ombro, cabeça a ombro, que é um padrão de reversão baixista, portanto ele vinha subindo, faz um padrão de reversão baixista. A perda dessa região de pescoço aqui, onde ele está, mais ou menos aqui, se você for desenhar muito direitinho, você vai ver que essa aqui é uma linha de pescoço inclinada, assim, certo? Tá. A perda dessa região aí vai ensejar a venda, aí a venda é essa altura aqui, projetada para baixo, e aí o cara projeta a mesma altura para baixo, vai dar uma coisa mais ou menos por ali. Tá? Ficou um pouquinho mais curto, mas dá lá em 28 ou 27 e pouco. Portanto, caso haja um rompimento essa semana, já tem ali. Eu não gosto muito de figuras complexas, porque, de uma forma geral, a gente vê muito mais coisa do que gostaria. Aqui fica muito claro. Né? Aqui fica muito claro, é um daqueles padrões onde o gráfico semanal tende a ser muito mais fácil de operar do que os gráficos curtos, diários e intraday. A perda aqui vai lá embaixo. Mas se você não olhar para um caso como esse, você simplesmente vai ver que tem um topo mais baixo, um fundo, perdeu o fundo. Se você olhar só por isso aqui,
na parte mais curta. Isso aqui é um pivô de baixa reverte a tendência de alta e a operação é vendida. Portanto, YouTube tem operação vendida nitidamente por conta disso. Do ponto de vista do ombro cabeça a ombro, tem que esperar perder a linha de pescoço ali. Quando você vê em outros ativos, como por exemplo BPAC, também, mesma coisa, canal de baixa, topos e fundos descendentes. A perda dessa região de suporte é venda. Né? Sambi tem também uma congestão. Tá? Essa congestão é esse troço azul aqui também. Ela tentou sair da congestão lá, voltou para a congestão, foi no meio dela, o que dá a parcial pelo modelo que a gente tem de operar, fez uma tentativa brutal de sair, não conseguiu, voltou para a congestão, e assim como a gente fala, topo de congestão, quando dá o sinal, você quer operar vendido, para levar para o outro lado da congestão com a parcial mais ou menos pelo meio. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, e o cara teria que pensar seriamente em operar isso aqui vendido o tempo inteiro. Nesse exato momento fica um pouco pior, porque ela tem um fundinho recente, isso aqui não é necessariamente um suporte, vai ser se eu encontrar alguma coisa lá para trás, tem, tá? Vocês talvez tenham dificuldade de ver, mas eu estou vendo aqui esse nível é mais ou menos na altura desses outros níveis aqui atrás. Portanto, isso aqui é um suporte. Então está na cara de um suporte, não é o melhor momento para vender, mas a perda dessa região é venda também para levar para o outro lado da congestão lá embaixo. BBDC4 vem tristemente caindo, né, desde daquele cenário de provisionamento por conta das lojas americanas lá em 2022. Tinha dado uma recuperação, mas aí voltou esse ano a fazer uma nova decepção frente aos analistas que esperam sempre maravilhas dos ativos, e aí ficam tristinhos quando não encontram. O ativo vem um cenário fortemente vendedor, essa subida nós falamos sobre isso, o cenário é fortemente vendedor, o primeiro sinal de venda claro era aqui e vem sendo. Tá? E vem continuando sua trajetória de queda e continua na sua trajetória de queda e muito provavelmente vem buscar aquele fundo lá embaixo. Exceção da jogada toda, mas já começando a não ser mais, é Banco do Brasil, que vinha subindo forte. Nós mencionamos muitas vezes que após um split, e o Banco do Brasil fez um split de 1 para 2, ou seja, cada ação que a pessoa tinha viraram duas, por isso que ele está nesse preço, ele estava negociando a 50 e tantos, 56, 58, uma coisa assim, um tempo atrás. E aqui ele já no curto prazo começa a montar topos e fundos descendentes. Topo, fundo, topo. E se perder essa região, onde ele vem paradinho aqui, ó, vem ó, lateralizando, lateralizando, mas toda vez que jogam para cima, forte pressão vendedora. Jogam para cima, forte pressão vendedora. Compara o tamanho das sombras superiores com o tamanho das sombras inferiores e que, com exceção deste candle, tudo o resto é a sombra superior ou é igual ou é maior. Portanto, a pressão vendedora é sempre superior em todo esse trajeto aqui. Tirando esse candle, todo o trajeto é sempre sombras superiores ou do mesmo tamanho ou maiores. Portanto, muita pressão vendedora toda vez que sobe o ativo. A perda dessa mínima, o cara está pensando em vender. Observe o estreitamento da banda de Bollinger aqui, que estava andando quase lateralmente. A abertura dessa banda de Bollinger, no caso do Banco do Brasil, perder isso vai ensejar uma movimentação mesmo importante para baixo. Mesmo você pode ver o mesmo tipo de sinal aqui em YouTube. Também uma banda de Bollinger que vinha muito ampla, estreitou. A abertura da banda de Bollinger poderá ensejar uma bela movimentação, aquela movimentação que tende a ser muito ampla e longa. Seguradoras não têm um índice próprio, mas a gente utiliza o IFNC como referência, está aqui o IFNC. Tem as seguradoras que vinham muito lindamente numa tendência primária de alta, olha isso aqui que espetáculo, né? Primária de alta, primária, cadê? Aqui, ó, vinha aqui na primária de alta, mas especialmente essas duas. Aí o cenário do Rio Grande do Sul, né, bota um estresse importante sobre o caixa dessas seguradoras, né? Infelizmente, a tragédia de uns, no caso, pode ser lucro para outros, né? Mas não é nesse caso. A tragédia de uns pode ser para quem vai construção civil, tudo isso aí vai ter muito trabalho para fazer lá. Mas as seguradoras são daqueles setores que são fortemente impactados com esse tipo de tragédia. E aí botou o estresse sobre as seguradoras e elas começaram a fazer, né, uma limitação da sua subida, começaram a fazer topo mais ou menos no mesmo nível. A perda desse nível aqui em PSSA3 vai ensejar, dentro de uma tendência de alta, a um topo duplo. Você poderia até trabalhar isso aqui como um topo mais baixo do que aquele. Eu considero isso aqui no mesmo nível. Mas a perda dessa região vai ser um cenário vendedor. Projeta-se isso para baixo, vai dar mais ou menos essa mesma altura aqui para baixo, onde tem o fundo anterior. Caixa de Seguridade, que vinha bombando, né? Desde que entrou na bolsa, caiu um pouco, depois o troço foi só bombar. Vem bombando há um ano e varado, um ano e meio por aí.
e aí encontrou aparentemente um cenário muito ruim, topo mais ou menos no mesmo nível, observe que o topo é mais ou menos no mesmo nível, a perda dessa região ensejava a venda e perdeu a região e agora o cenário é isso aqui para baixo, né? Embora essa semana tenha entrado pressão compradora, o cenário continua sendo de perda dessa região ali, tá? A perda dessa região enseja isso aqui vender. A região está. Cadê? Ah, era aqui. De longe parecia que tinha perdido, de perto não tanto. Não chegou a perder não. Olhando assim mais de pertinho, você vê que não chegou a perder, mas está ali, ó, está trabalhando para isso. Tá? Chama atenção aqui um padrão específico. Corpo grande, corpo menor ainda, com sombra inferior maior. Aqui ficou intermediário, com sombra inferior maior do que as anteriores. Isso aqui, embora o cenário geral seja vendedor, no curto prazo, né? Esse cenário aqui é um cenário típico de esgotamento da força vendedora. Não é obrigatório, mas tende a se funcionar desse jeito. Portanto, ficar atento que o ativo vem numa tendência primária de alta, né? Não tem aqui sinal de fim de tendência primária. Pode ser que essa tendência secundária comece a se esgotar aqui por conta desse padrão. Uma superação de máximo, o cara já poderia até pensar em comprar. Tá? Temos dois corpos abaixo, quase completos abaixo da média de 20, mas esse cenário aqui fica até interessante para o cara começar a pensar em comprar, dado que o ativo é isso. Temos os outros que não estão tão bem, né? A BB Seguridade vinha também num cenário muito forte de alta, mas vem lateralizando há um bom tempo, não tem trade aqui, até que supere ali em cima ou perca aqui embaixo, não tem trade a fazer. O IS também vinha numa reação muito boa, mas não conseguiu superar a média 200 e desde então vem caindo forte, e caindo forte quer dizer que inclusive ela perdeu nessa semana o fundo anterior, perdendo esse fundo aqui, você também tem a projeção de jogar o troço ativo para baixo e ele para voltar aqui embaixo em 4 e pouco, 5 e pouco, não custa nada. Na verdade, a possibilidade de perda é até maior, tá? Para 3 e tanto. Ficou feio aqui o cenário. Né? Várias tentativas de ultrapassar a média de 200 e a perda desse meio aqui ficou feio, o ativo estava indo tão bem. E RBR, que é um ativo párea, um ativo que você deve evitar de operar, está abrindo banda de Bollinger, vinha lateralizando. Eu não vou ficar repetindo sempre as mesmas advertências. Cara, se você até hoje não aprendeu que não tem que operar ativo que apresenta graves problemas no balanço, é porque, sinceramente, você não está ciente dos riscos do mercado. É um ativo que fez isso, só vale esse valor aqui porque fez um agrupamento de 30 para 1, ou seja, esse papel era para estar valendo mais ou menos R$ 1. E aí vinha aqui lateralizando, depois de um longo tempo lateralizando, perdeu a lateralização, banda de Bollinger era estreitinha, começou a abrir, abertura de banda de Bollinger, num papel que tinha uma lateralização e abre com candles de força. Isso aqui tem tudo para andar muito para baixo. Tá? Aqui, ó, temos uns candlezinhos meio que querendo subir, ó, positivos, mas olha o volume do troço. Nada. Tá? Portanto, é muito, muito, muito cenário, muito vendedor nessa região. Tá? Então temos 3 ativos. Um vendedor, dois vendedores, um que não tem muito o que fazer, aqui o potencial de compra e aqui aguardando. Né? Ou supera lá em cima para comprar, ou aqui embaixo para vender, mas no meio do caminho não tem muito o que fazer. O índice de siderurgia e minério, ele tem o IMAT como referência, tá aqui o IMAT, nós já falamos que o troço vinha bem e desandou completamente, tem aqui, ó, se eu não tinha mencionado antes, não sei se eu mencionei, ele tinha uma linha de tendência de alta, fez um topo, fundo, topo mais alto, perde a linha de tendência de alta, com um pivô de baixa, tchau e benção, caindo fortemente. Essa semana foi um inside bar, portanto esse candle aqui não traz grandes novidades, já há uma certa distância da média de 20, mas todos os ativos estão muito ruins. Tá? O que vinha melhorzinho era a GGBR, que vinha fazendo uma reação aqui bacana, mas não conseguiu superar. Ó, fundo, topo, topo, fundo, topo, congestão. Não conseguiu ultrapassar a congestão, volta para a região de fundo e pode, talvez, para as pessoas muito, muito animadas, dado o cenário do IMAT, dado o cenário do IMAT, assim, animada mesmo com isso, né? Porque isso aqui é uma congestão, e sendo uma congestão, o cara pode pensar em comprar fundo de congestão para levar até o topo. Portanto, é possível fazer trade aqui ignorando isso, dado o cenário de congestão. Mas, observando isso, observando o Ibovespa, o cara vai ter que ser corajoso para fazer esse tipo de trade. Não é para qualquer um. Né? Se o coração não for bom, não tiver ali com o isordil para você botar embaixo da língua, você poderá sofrer. Tá? Porque isso aqui é para quem tem um coração bom. Se tiver angina, não faça.
E nós temos vários outros ativos assim, péssimos. Né? CSNA vem desabando na mesma velocidade que foi, está caindo, movimento em V, deverá buscar essa região aqui embaixo facilmente. Já está quase lá, mas ainda tem R$ 2 para cair, é muita coisa. Né? Dá 15, 20% de queda potencial ainda para atingir um patamar de onde ela saiu. Portanto, cenário muito vendedor aqui. Semin, a mesma coisa, mesmo movimento em V, voltou. As pessoas se animam muito quando faz um movimentozinho, mas nós falamos, olha, isso aqui é aquele negócio. Você vai ficar se animando com qualquer movimentozinho dentro de um cenário como esse, é muito má ideia. Isso é um gancho na média, deu venda para quem quis, quem opera o papel aqui em cima, o cara conseguiu pegar uma bela de uma movimentação de baixa. Agora a região de suporte está se segurando aqui. A perda desse suporte, se perder esse suporte, que esse suporte aqui é o topo da congestão que ela fez durante um longo tempo. Se perder essa região de suporte, que é mais ou menos o topo daquela congestão, o troço vem aqui para o outro lado da congestão, aqui embaixo, em 3 e pouco. Portanto, é uma belíssima de uma queda, um ativo que vale tão pouquinho, de 4,88 ou de 4,70, que seria a perda ali, para 3,88 é muita grana. Tá? Portanto, o cenário continua sendo vendedor desde que perca. O cenário é vendedor, mas se perder, aí fica muito, muito vendedor mesmo. Vale nós analisamos ontem, portanto, se você quer dar uma olhadinha em Vale, tem a análise do semanal feita no sábado, tá tudo aqui já para vocês verem. E por Uzi Minas, que eu já ia me esquecendo dela, fez um movimento de alta muito brutal, tinha aqui uma congestão, isso aqui deu até uma rabeira na gente, porque tinha uma congestão, e ela rompeu a congestão dessa forma para baixo, isso aqui era para ter feito a movimentação da congestão toda, parou no meio do caminho, o mercado resolveu reagir, o mercado como um todo, a Uzi Minas também. E aí ela bombou para cima, passou a congestão toda, foi para o outro lado, e aqui estava lindo. Estava lindo, infelizmente, estava do verbo não está mais. E aí faz esse candle de ignição baixista, nós falamos sobre isso, um candle de ignição como esse no semanal, tchau e benção, é venda e o troço é vendedor e continua sendo vendedor até voltar mais ou menos para essa região aqui embaixo. Pausa para beber um pouco d'água. Nessa pausa aqui, eu aproveito para fazer uma propaganda. Se você não é membro do canal, torne-se membro do canal. Pensa, hoje é sábado. Já fiz um vídeo de 1 hora hoje de manhã, estou fazendo agora um vídeo de 1 hora agora de tarde, né? E se você puder contribuir com o canal, para que a gente tenha cada vez mais estímulo para manter isso, basta você clicar no botãozinho de membro aqui embaixo. Você contribui com um valor super pequenininho, mas que ajuda o canal a se manter no ar cada vez com mais interesse em manter as coisas para vocês, certo? A gente faz tudo isso aqui, ó. Semanal, setorial, diária, dicas de análise técnica, dicas de fundamentos, falamos de opções, falamos de long and short, tudo isso com uma experiência de basicamente 16 anos e estamos aqui trazendo isso para vocês. Então falamos do IMAT, vamos para o próximo. Índice de consumo, como são muitas ações, eu dividi em dois. O índice é o mesmo, mas eu tento colocar uma coisa mais de varejo e atacado, porque para ter alguma lógica no negócio. Tá? Nós temos aqui cenários muito amplamente diferentes. Tá? Tem ativos que estão bombando para cima, como por exemplo JBS e BR Foods. Tem ativos que estavam bombando para cima, como Marfrig, mesmo setor, mas começaram a dar uma rateada. E temos ativos que estão numa desgraça de dar dó, como o BIF, né, PK, assim, uma tragédia, e outros que estão assim fora do seu padrão usual, como a Ambev. A Ambev é um ativo muito difícil de operar. Mas não é que ele seja difícil, é um ativo muito ruim de operar, porque ele não vai a lugar nenhum. Né? É uma empresa extremamente consolidada e ela não vai a grandes lugares. Então vamos por partes aqui no negócio. Do ponto de vista positivo, nós temos JBSS3, que fez uma fortíssima movimentação de alta, já vinha numa tendência de alta, depois de uma correção, forte movimento de alta, isso aqui é um candle de ignição altista, muito violento. Observe que o mercado como um todo vem corrigindo, o índice de consumo vem caindo, todo quanto é ativo que você puder olhar por aí está corrigindo, e ela não, ela está fazendo aquilo que se chama uma correção lateral. Tá? É que depois mostra espetacular força. Quando o ativo fizer esse tipo de correção, que é uma correção lateral e não uma correção para baixo na direção da média, indica muita força. Se o mercado der uma reagidinha, isso aqui bomba para cima. Tá? Óbvio que, por mais que a empresa seja boa, esteja num momento bom, é difícil uma empresa se manter subindo se o mercado inteiro cai. Milagre, não, né? Mas se o mercado der uma respirada, isso aqui tenderá a disparar para cima. Isso quer dizer que é uma ótima compra?
Não, isso quer dizer que você tem que ficar atento. Uma superação dessa região aqui, isso aqui tem tudo para fazer uma movimentação muito violenta de alta, certo? Se superar lá, tá? Antes disso, complicado, complicado, tá? Antes disso é a torcer para que o mercado reaja. No mesmo setor, você tinha aqui Marfrig, que vinha fazendo também a mesma movimentação, tá vendo? Não foi tão espetacular, mas foi boa. Só que para o azar de Marfrig, a média de 200 em JBS tinha ficado para trás, em Marfrig não. Tentou superar a média de 200 e voltou para baixo dela. Isso aqui é muito ruim, porque indica fraqueza, enquanto que ali indica força, que indica fraqueza. Certo? Então, há possibilidade de que isso aqui não se sustente. Temos uma região de suporte do semanal aqui, logo abaixo, junto da média de 20, mas se perder a média de 20, deverá trazer o ativo para aqui por uns 9 e pouco. Esse fundo, com aqueles fundos ali. Mas depende muito do negócio. O grande ponto é que demonstrou fraqueza em relação à sua concorrente. Concorrente não, né? Em relação à sua companhia direta ali. Tá? Estão aqui no mesmo, exatamente no meio, competindo na mesma região. PK, uma desgraça, conforme a gente vem falando, o ativo vem fazendo isso desde que teve aquela divisão de operações deles. O ativo não consegue mais se sustentar. Quando fez isso aqui, todo mundo ficou extremamente animado, achando que ia ficar bilionário comprando PK, porque afinal de contas tem o supermercado tudo quanto é canto, né, do país, e aí você fala que beleza. Só que o setor de supermercados é um setor que trabalha com uma margem de lucro extremamente baixa, extremamente concorrido. É um setor muito, muito difícil de operar, tá? Para eles, como empresa. E Pecar não vem no seu melhor momento de vida, desde que você parou isso aqui e tal, e aqui toda vez que sobe você está pensando em vender, sobe você quer vender, sobe você quer vender, tal, o ativo é altamente vendedor, né? Tendência primária, secundária e terciária de baixa, no semanal, pô, quando você vê um troço como esse, você quer simplesmente vender. Né? Não, subiu, você quer vender, subiu, você quer vender. No mesmo setor de de atuação. Temos Carrefour, que vinha bombando, que começou a fazer uma movimentação muito bacana, né? Só que não conseguiu superar aquele topo lá, e a gente fala muito sobre isso. O pessoal se anima com algumas coisas e depois se machuca. Né? Topo, fundo, topo mais alto que o anterior. Beleza, pivôzão, vamos operar. Calma, você olha o cenário. O cenário era que tinha um topo ali que ela não conseguiu ultrapassar. E agora, isso aqui forma nitidamente uma congestão. Topo, fundo, fundo, topo, fundo, topo mais ou menos na mesma região, voltou na metade, topo mais ou menos na mesma região e volta para testar o fundo lá embaixo. Tem tudo para vir testar esse fundo e, em sendo uma congestão, o cara quer comprar fundo para vender topo. Então dá um cenário parecido com aquilo que nós tínhamos num outro ativo que eu já me esqueci qual era. Era acho que B3, C3, tendo em conta que o cenário no setor é de um triângulo simétrico. Sendo um triângulo simétrico, pode arrebentar para qualquer lado. Né? Temos aqui a possibilidade de compra, vários outros ativos no setor com uma razoável possibilidade. Né? Por exemplo, PR Foods bombando. Olha isso aqui. Ó. Olha a força que isso mostra. Né? O ativo vinha morrendo, vinha caindo muito forte e BR Foods bombou para cima. Olha isso aqui, isso aqui é uma super trend de alta, superou a média de 200, aquilo que a gente falou para aqui, ó, supera a média de 200, volta. Se não superar aquilo imediatamente, como foi aqui, o cenário ficaria negativo. Né? Ele voltou. No caso da BR Foods, ela foi lá, voltou para testar a região de topos anteriores e depois disparou. Isso aqui é uma super trend de alta. Como a gente diz, o mercado está muito ruim, em geral, das ações. Mesmo assim, a empresa continua se mantendo sempre em fechamentos acima da média de 9, há um bom tempo. O cenário aqui é comprador e, inclusive, foi comprador essa semana. Por quê? Super trend de alta, dando o sinal de superação de máximo, o cara quer comprar. Superou a máxima aqui. Portanto, durante essa semana deu um sinal de compra. Quem não fez, ou não viu, ou não sabe, terá uma nova oportunidade na superação da próxima máxima, que é dessa semana. E aí temos BIF, uma desgraça, né? Isso aqui, desde que falhou alguma operação que elas estavam fazendo aqui, Marfrig e BIF, enquanto Marfrig andou para cima, BIF andou a mesma coisa para baixo. E vem uma tragédia, vem só caindo, 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 e está aqui numa região de suporte, perder suporte, tchau e benção. Tá? Se perder essa região de suporte, fim, vai continuar caindo. Tá? E a Ambev, que vinha numa congestão muito grande, a Ambev é um ativo que anda em muitas congestões, tá? Muito frequente andar em congestões, perdeu uma região de suporte importante para ela aqui, ó. Essa região de suporte que está dada lá para trás, perdeu essa região aqui, começa a montar tendência primária, secundária e terciária de baixa, né? Já saindo da congestão,
Foi uma queda que foi mais lenta, veio, parou e foi. Ao contrário de quedas quando acontecem de lado a lado da congestão, que tendem a falhar, essa aqui não é um tipo de rompimento de congestão que tende a falhar, não. Isso aqui é o tipo de congestão que tende a ir mesmo. Tá? Faz até sentido, aí agora não tem nada a ver com análise gráfica, porque estando o país numa situação econômica não muito boa, a Ambev vende cerveja, cerveja é uma coisa que, embora as pessoas gostem muito, elas podem passar sem ou diminuir o consumo, faz sentido que o ativo sofra com isso. Né? Mas isso aí é uma outra análise que não tem nada a ver com essa história. Setor de consumo 2 é a outra divisão daquela história que a gente estava falando. Né? Ahn, o índice setorial é o mesmo, portanto ele está no mesmo lugar, aqui em cima, fazendo o mesmo triângulo, mas temos aqui uma porção de outros ativos que são muito mais voltados para o varejo. Tá? Aqueles outros eram do atacado, aqui do varejo. Vamos ver se o Profit ajuda construindo os gráficos para a gente poder analisar. Dentro desse setor que vinha, que depende, esse setor depende muito, galera, de capital de giro. Capital de giro é esse que está caro. Quanto mais a taxa de juros sobe, mais caro fica o capital de giro para esse pessoal. Tá? As margens são sempre baixas, muita concorrência. Isso aí é uma concorrência monopolística. Para quem não sabe o que é, vai estudar, porque isso é importante, você entender. Quem gosta de operar esse setor tem que entendê-lo. Tá? Então, aqui é um setor de concorrência monopolística. E aí as taxas de juros são extremamente impactantes sobre qualquer mínimas variações da taxa de juros são impactantes para eles. Como as taxas de juros eram para cair e não estão caindo, o setor que estava até dando uma tentativa de respirar não está indo. Né? Então você vai encontrar vários ativos que não estão fazendo nada, como a Arezo, parada aqui, ó. Tá? Como você vai encontrar também o Grupo Natura, também parado aqui nessa região, sem fazer grandes coisas. Chama a atenção o estreitamento, mas isso aqui é basicamente uma região. Tá vendo que ela tá vai, vem. Não, tem uma congestão menor aqui que está perdida, mas eu não pensaria em fazer grandes coisas até sair dessa região. Nós temos também a RADL, que também não vem fazendo grandes coisas. É um ativo que era maravilhoso, vinha bombando muitos meses, muito tempo subindo, de repente encrencou, não consegue sair dessa região, tem a média de 200 por baixo, portanto, mesmo que perca essa região de suporte onde ela está, vai ser difícil fazer a venda, que a média de 200 está imediatamente abaixo. Aí nós temos outros ativos que não estão indo lá muito bem, como por exemplo Emiglu, está caindo desbragadamente, só está nesse valor porque fez um agrupamento, senão estaria ainda caindo mais. Tendência primária, secundária e terciária de baixa no semanal, portanto, terrível a situação, é sempre vendedora aqui. Subiu, vende, subiu, vende, subiu, vende. Temos também Arezzo no mesmo cenário, tendência primária, secundária e terciária de baixa, perdeu a região de suporte, também como a Emiglu perdeu um tempinho atrás, umas 2 ou 3 semanas atrás, também foi o caso aqui, só que um pouquinho a mais tempo, perdeu e aí o cenário é vendedor. Está agora fazendo uma outra lateralização, se perder, de novo vendedor. Tá? Guar, que vinha bem, desistiu. Né? Vinha formando potencial para pivotear para alta, tinha que superar a média de 200, não conseguiu, vem aqui fazendo uma correção. Tem a região intermediária desse topo anterior com esse fundo anterior, isso aqui não pode ser perdido. Se perder, tchau e benção. Está praticamente perdido. Né? Não perdeu por um fiapo de cabelo, mas está nessa região. Portanto, se perder essa região, o cenário é vendedor para trazer de volta para essa região anterior. A Lojas Renner vem num cenário também muito ruim em relação a todas as outras, tentou superar, voltou, tentou topo mais ou menos no mesmo nível. Você poderia considerar isso aqui um pouquinho mais baixo ou no mesmo nível que o outro. Tinha esse meio aqui, perdeu essa região já também há umas semanas atrás. Essa perda leva o cenário vendedor, ampliando inclusive com a abertura de bandas de bora. Né? E aqui temos, acho que eu falei de todo mundo, ficou faltando só SEAB, que é o único ativo do setor que depois de, sei lá, milhões de anos caindo, resolveu subir. E por quê? Sei lá, não sei, nem quero saber, para falar a verdade. Tá? Porque isso aqui é análise gráfica, não é análise fundamentalista. Se fosse análise fundamentalista, eu ia correr atrás de saber por quê. Mas como não é, não precisa saber. O que interessa é que o ativo vem subindo, vem montando zigue-zagues ascendentes, tal, tal, tal. Só que recentemente ela atingiu uma região fora da banda de Bollinger, fez um topo, tentou superar esse outro topo, não conseguiu, tá? E vem aqui numa região meio, vinha lateralizar tal e perdeu. Topo, outro topo, fundo, que, cara, ficou. Deixa eu ampliar isso aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Ó, topo, fundo, topo, região, tendência de alta. Então isso aqui forma um topo duplo. A perda dessa região aqui, ó,
aciona o topo duplo. Perdeu nesse candle. Ficou na tábua da beirada. Portanto, você projeta isso aqui para baixo, dá mais ou menos essa região aqui, é o cenário potencial para eles, dado isso aqui. Dado isso aqui, certo? Dado esse cenário específico. Enquanto não perdeu o fundo anterior, que é este, a gente fica até um pouco tranquilo na manutenção da tendência de alta. Só que já começa a botar alguns fechamentos abaixo da média de 20. O cenário que é altista no global ficou enrolado. Se perder essa região aqui, eu ficaria seriamente tentado a operar vendido, se o cara já não está vendido por conta da perda daquela região aqui de meio. Mas o cenário que era altamente comprador não é mais. Tá? No mínimo é dúbio. Setor de saúde, que também não tem um índice próprio, a gente utiliza os small caps. Por que utiliza os small caps? Porque boa parte dessas ações está incluída aqui. Tá? Então a gente utiliza os small caps. A melhor ação que era antigamente era a Onco, vinha muito bem, ó, maravilhosamente bem, de repente não deu, topo, fundo, topo no mesmo nível, perde aqui, tchau e benção. Perdeu, deu o alvo do fundo tal, atingiu, fez uma brutal reação, mas isso aqui, ó, observa a média, lateralizou e inverteu gancho na média. Nós também mencionamos isso durante as nossas transmissões aqui do semanal, que essa subida é muito bacana, muito bonita, tal, mas que tinha um potencial, se perdesse aqui, tinha que superar a média, se não desse, e não deu, a perda aqui, vendedora, e volta para testar essa outra região anterior. Tá? O restante do setor, cara, em geral, está muito ruim. Tá? Você pode olhar aqui, Redditor estava tentando romper essa região, mas não se sustentou, voltou para essa lateral, para essa região aqui. Fleury fez um movimento em V, aquele movimento que vai muito rápido e volta muito rápido, tá? Como eu falei para Semin, falei também para uma outra que eu já não lembro qual era, mas muito rápido foi, muito rápido volta e volta para o mesmo nível. E agora está aqui nessa lateralização. Se perder essa região de suporte aqui, tchau e benção. Vai ser vendedora e tchau para ela. Qual está acabando? Não dá para entender. O papel está indo assim, de mal a pior, caindo desesperadamente. Toda vez que sobe, você quer vender. Por quê? Porque tem tendência primária, secundária e terciária de baixa. Um papel que está fazendo esse cenário. Não tem o que falar. Toda vez que subir, você está pensando em vender. Tem alguma venda aqui? Por enquanto não, mas perder a mínima de um desses candles aqui, especialmente essas mínimas aqui do 23 e do 21, já será um cenário fortemente vendedor. Tá? Rap Vida, que também vem fazendo, tinha dado uma reação, depois vem montando topos e fundos mais baixos. Tá aqui numa região de não muita clareza. Por quê? Porque tem essa região de fundos aqui, tá? Tem um fundinho mais baixo, portanto é toda uma região de suporte. Está chegando nessa região, eu não pensaria em fazer grandes coisas até perder esse nível. Mas os valores, cara, desses ativos dificultam demais. Ativo de 1,70, ativo de R$ 3, tal. É muito difícil fazer controle de risco, porque qualquer variação mínima no valor do ativo é uma grande variação percentual. Portanto, ativos que eu recomendo enfaticamente que vocês não mexam com eles. Tá? E Piara vem caindo também, né? Todo ativo, todo o setor vem caindo, topos e fundos descendentes, né? Ela agora vinha numa região de suporte aqui, a não ser que supere isso aqui, aí terá feito um fundo duplo, a superação você projeta e trará aqui para cima, ou se perder o fundo, tentativa, duas tentativas no suporte, a perda de suporte, é tchau e benção para vender. Por enquanto não tem nada, está aqui no meio, né? O inside bar, inclusive, mostrando a indecisão do mercado. Não tem muita coisa para fazer. O setor está muito ruim. O que não é de espantar, porque estamos eles dentro dos small caps, que também está muito ruim. Né? Setor de elétricas, normalmente um setor defensivo, mas que, conforme a gente mostrou no índice setorial, vem sofrendo, já formando um canal de baixa, mas sempre tem aqueles ativos mais resilientes que vão se mantendo um pouco melhor. Né? Por esse cenário, nós temos aqui CEMIG. A CEMIG já tinha feito uma movimentação muito brutal para baixo. Isso aqui é uma tendência primária de alta de muitos e muitos anos. As pessoas não podem se esquecer que existem tendências primárias. E tendências primárias devem ser operadas a favor da tendência. Se você tem possibilidade de operar a favor da tendência, opere. Tendência primária é algo que você não deve desperdiçar. CEMIG tem uma tendência primária de alta. Você vai ver que também EQTL também tem, CPLS6 também tem, TAI tinha, agora está numa tendência lateralizada.
Então, são ativos que estão fazendo sua movimentação de alta de muito longo prazo. Ativos como esse, toda vez que cair, você está pensando em comprar. Tá? Então, CEMIG, se você está pensando no longo prazo, ela rompeu essa região, que rompeu, foi, não se sustentou, voltou, está aqui testando, tem a possibilidade de vir testar essa região. Está acima, trabalhando acima da média de 20, tendência, como eu disse, primária, secundária e terciária de alta. Todo e qualquer sinal de compra você vai querer fazer. Nesse momento está lateralizando. Lembra que eu falei da força? Quando um ativo, o mercado todo cai e o ativo lateraliza, isso indica força? É exatamente o caso. Tá? Aqui nós temos CPLE, que vinha bombando também. Ela tem aqui. Uh, eu fui fazer o negócio, fiz lá em Semin. Ela tinha um canal de alta aqui, ó. Esse canal de alta desenhado ali. Muito bacana. Ela está tentando perder esse canal. Ela perdeu, mas está andando lateralizando. Observe que o mercado vem caindo, muitos ativos do setor vêm caindo e ela está lateralizando. Portanto, manutenção da sua tendência primária de alta, sim. Tá? Temos uma tendência secundária aqui. E agora uma tendência terciária lateral. Tá? Curtinha aqui, mas tem. Então, muita atenção nisso. Tá? Se perder aqui, pode ser que o cara opere vendido. Dá para o cara pensar em operar vendido, vai ter perdido o canal de alta e o cara pode pensar em operar vendido, né, dentro do cenário. Mas todo ativo que vem numa tendência primária forte de alta, como são esses ativos aqui, operar vendido é sempre muito temeroso. Tá? Sempre muito temeroso. Especialmente sendo esse um setor defensivo. Pensa que na medida que o mercado geral, o Ibovespa, cair, se cair mesmo, se ficar naquele cenário de congestão que eu falei, e estamos no topo para ir buscar o fundo, muita gente vai migrar para isso aqui. São ações defensivas, beta baixo, pagadora de dividendo, muita gente migra para cá, entra a pressão compradora. Então, muita atenção, cuidado nas operações contra a tendência desses ativos. Nós temos Engie, tá, que vinha tentando subir, mas aqui está formando uma dificuldade, tentou se sustentar, não tem aqui trade em especial, o cenário é de topos e fundos descendentes, tem algum espaço até o próximo fundo e até a média de 200, está aqui embaixo, então o cenário é vendedor. Nós temos Elet 3, o setor está. O setor não, a ação está muito impactada por essas conversas fiadas do governo de que vão estatizar de novo. Não vão, porque não tem dinheiro, o país está quebrado. Está tendo que. Né, não tem dinheiro, nem mal tem dinheiro para pagar as contas obrigatórias do orçamento, não vai ser ficar comprando esse setor elétrico de novo. Mas, infelizmente, isso acaba botando uma pressão sobre o ativo e aí as pessoas ficam meio temerosas pela incerteza não regulamentatória, né? Mas pela incerteza em relação ao ativo, em termos de postura de governo, e aí o papel sofre. Se perder esse suporte aqui, será um cenário vendedor. É um cenário vendedor de topos e fundos descendentes, mas eu não faria venda até perder essa região. Tá? TRPL4, que vinha também anteriormente numa forte movimentação de alta, agora está lateralizando, ó, muita lateralização, ou perde aqui para o cara pensar em operar vendido, ou supera lá em cima para o cara pensar em operar comprado. Né? Dentro de uma lateralização, a gente não se importa com candles de ignição. Isto é uma lateralização. Portanto, isso aqui não gira, não rola como um candle de ignição. Tá? Se você não usa lateralizações, se você não conhece isso, ou não gosta disso, ou ignora isso, ou fala não acredito nisso, aí você vai ter que olhar isso aqui como um candle de ignição baixista. E aí, meu irmão, não tem conversa. É você pegar isso aqui e jogar lá para baixo. Especialmente se essa banda de bola começar a abrir. Tá? Mas tem uma região de suporte aqui, onde ela foi, inclusive, essa semana. TAI vem montando, TAI 11 vem montando um cenário complexo. Observe que tem topo, aí faz um fundo, faz um topo mais baixo que aquele. Aí tenta montar vários topos aqui, mais altos que aquele, mas não consegue. Fica formando aqui uma movimentação complexa, violento gap. Isso aqui é um candle, isso aqui não é uma congestão, tá bem, galera? Então isso aqui, ó, é um candle de ignição baixista com gap de ignição baixista com volume. Tá? Se perder a região de suporte, você pode considerar suporte com mais sombras. Eu tendo a considerar suporte como os fechamentos. Pelo meu critério, já perdeu. Se o seu critério for de sombra, ainda falta para perder um pouquinho, merreca. Merreca aqui, ó. Mas, pelo meu critério, já perdeu o fundo, portanto, esse seria um cenário vendedor para trazer o ativo no mínimo para o próximo suporte que está aqui embaixo. Certo? Acho que eu já falei de tudo. Talvez eu não tenha falado de EQTL. EQTL, cenário, o ativo não está muito legal, mas observe que ela tem uma tendência primária de alta. Por ter uma tendência primária de alta, você está sempre pensando em comprar o ativo quando ele cai.
Tá? Então, é uma tendência nítida e clara de alta. Aqui, por exemplo, a tendência primária de alta acabou. Aqui nós temos uma tendência lateral, primária, lateral. Existe. As pessoas acham que não existe. Existe. Tá? Tendência primária lateral. Aqui não, tendência primária é de alta. Tendência primária de alta, você está sempre pensando em comprar o ativo. Você poderia traçar uma linha de tendência de alta aqui, ó. E se eu traçar ali, vou traçar só para vocês terem uma noção, tá? Seria alguma coisa mais ou menos assim. Essa é a região da linha de tendência. Então, quando chegar mais ou menos nessa região aqui, o cara está pensando em comprar. Né? Por quê? Porque o cara está pensando em comprar linha de tendência de alta num ativo que tem uma tendência primária de alta. Mas a tendência secundária é nitidamente de baixa, perdeu a região de suporte anterior. Para quem está operando por um prazo um pouco mais curto, alguns dias, algumas semanas, né? 15 dias, 20 dias, o cenário é vendedor porque perdeu aquela região lá. Mas aqui embaixo, onde tinha aquele número lá, onde tem aquela linha de tendência, já vai começar, tenho certeza que vai começar a entrar pressão compradora, especialmente quanto mais perto dessa média de 200 chegar. Utilities, que são aqueles ativos também muito defensivos. Nós temos um setor específico que vem formando um canal de baixa. Nós temos aqui vários ativos que alguns não estão fazendo absolutamente nada e outros estão dando sinais. Essa aqui, Sanepar Serena, né? Sanepar Serena, não está fazendo nada, tem uma região de suporte, está nessa região de suporte, mas essa região de suporte ela é grande. Observe que a região de suporte é dada pelos fechamentos. Observe, os fechamentos está aqui, ó. Mas você não pode ignorar completamente as sombras. Ainda mais porque o fechamento abaixo grandes sombras. O suporte é ali. Esse suporte foi perdido. Tá? Então, beleza, foi perdido o suporte. Tá vendo essa linha tracejadinha? Pois é. A linha tracejadinha está lá atrás, nessa região aqui. Portanto, o fechamento dessa semana já perdeu essa região de suporte, se você considerar dessa forma. Mas como tudo isso aqui é uma zona de suporte, não é uma linha, é uma zona, eu não pensaria em operar vendido esse negócio, porque você está exatamente na zona de suporte. Não é a melhor das ideias você operar aqui. Quer operar vendido? Muito bem, você tem Ambipar, que vem fazendo essa tendência primária, secundária e terciária de baixa, né? Forte tendência de baixa, um pouquinho afastado da média de 200, fez aqui um repique, foi na média de 9, perdeu o candle, portanto sinalizou por um certo critério, por um certo setup, sinalizou venda e o cara está aí vendido já, se não vendeu tem a oportunidade essa semana. Então tem aqui um cenário claro para possibilidade de venda. Temos aí outros ativos fazendo nada, tá? Como a Sanepar, topo, topo, nada. E aqui, enquanto não sair dessa região de congestão, é uma congestão estreita, pequena, difícil, razoavelmente difícil de operar. Ou perde aqui embaixo para o cara vender, ou supera lá em cima para o cara comprar. Nesse meio, nada, só fica olhando. Né? Sabesp, que vinha também numa fortíssima movimentação de alta, muito bacana, fez um topo mais ou menos na mesma região, mas perdeu o topo anterior e perdeu o fundo anterior. Portanto, perdeu o topo e o fundo anterior, a tendência de alta acabou. Tem tendência de baixa? Não, não tem tendência de baixa. Por que não? Porque para fazer uma tendência de baixa tem que ter um pivô. Não tem pivô. Se não tem pivô, não tem tendência de baixa. Tá? Mas a tendência de alta acabou. Certo? Então, temos aqui o fim de uma tendência de alta. O ativo fez uma enorme força para tentar se recuperar, não conseguiu. Isto não é um gancho na média. Então, para quem já está pensando nisso, não é. Tá? A média não está inclinada, ela não formou o gancho. Mas e aqui o ativo vai meio que lateralizando. A perda dessa região que deu essa semana, tchau e benção, isso aqui é venda. Certo? Já vimos tudo, não? Aqui essa Horizon. Horizon vinha numa lateralização, rompeu a lateralização, ou tentou romper a lateralização, né? Ficou aqui no limite, você podia considerar aqui ou lá em cima. Se considerou em cima, não rompeu. Se considerou embaixo, rompeu. Mas voltou para ela. Uma vez que volta para dentro da congestão, você quer vender topo para comprar fundo. Portanto, o que tem aqui cenário seria de venda para quem opera congestões nesse sentido. Tá? Se você olhar muito no curto prazo, e infelizmente as pessoas olham muitas coisas assim, você vai ver um fundo, um topo, um fundo mais alto, um topo mais alto. Isso aqui é um canal de alta, um cenário comprador. O grande problema é que elas ignoram esse tipo de cenário, né, que é de muito mais longo prazo, e aí é limitante. Se as pessoas não olharem o mercado com olhos de quem quer ver, vão ficar sempre prisioneiros das coisas. Copasa, que também vinha numa movimentação muito forte,
agora vem lateralizando, né? Vem formando aqui uma forte compressão de volatilidade, topos ali, fundos aqui, enquanto não perder essa região também não tem trade, nem vendido, nem comprado, tem que superar lá ou perder aqui. Certo? Então, tá aí esse setor. Não tem grandes coisas assim especificamente para fazer. Petroquímica, nós temos aí Petro, que foi analisada ontem, portanto, se você quer entender um pouco melhor de Petro, para o vídeo, volta, assiste o semanal que eu fiz ontem e você vai ter a oportunidade de ver isso aqui. Prio está dentro de um alargamento e dentro de alargamento é uma das piores coisas para você fazer. Isso aqui é um alargamento, Prio está dentro dele. Péssimo. Toda vez que tiver um alargamento, vamos botar aqui em Prio para você ver, tem um alargamento e isso é horrível de operar. Horrível. Tá? Dentro do alargamento tinha aqui uma zona de suporte que ela perdeu, voltou para testar. Em teoria, se perder essa região, o cara poderia pensar em operar vendido. Eu sugeriria enfaticamente para você não pensar em operar vendido, nem comprado, nem nada dentro de alargamento. Alargamentos são muito ruins de operar. Mas existem. Então a gente muitas vezes tem que se manter afastado do ativo até ele voltar a fazer alguma coisa que preste. Por enquanto não tem. Tá? Mas se perder essa região dessa semana, o cara poderia pensar em operar vendido. Por quê? Porque perdeu uma região de suporte, o alargamento está lá embaixo, tem um espaço para o cara descer. Petro nós já falamos. Aqui tem RRRRR, não sei das quantas, que trabalha com muitas congestões. Esse é um ativo que não vai a lugar nenhum, né? Entrou na bolsa para ficar parado. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Pronto. Aí fez uma congestão aqui que ela perdeu. Aí ela montou uma outra congestão mais curtinha. Aqui, ali, aqui, aqui, ali, aqui e tal. E não vai a lugar nenhum. E agora está no fundo da congestão de novo, dessa menor. Tá? A maior, também, para falar a verdade, não. Está da congestão menor. Deixa eu ampliar esse gráfico aqui, que ele é tão confuso que é difícil de ver até naquele quadradinho. Então nós temos uma congestão maior aqui e uma congestão menor, mais ou menos no mesmo nível. Um pouquinho mais para baixo, porque esses fechamentos aqui estão um pouquinho mais para cima. Tem aqui, tem ali, tem aqui, tem ali e tal. E ela está no fundo dessa nova congestão menor. Seria, em princípio, para quem opera congestões e sabe operar congestões, a possibilidade de comprar isso para levar aqui para cima. Seria uma possibilidade. Teria o que fazer. Fora disso, se perder. Mas também tem o seguinte: se perder essa região aqui, é tchau e benção, tá? Se fechar, fizer um fechamento abaixo disso aqui, tá? Vai ser assim, sepultura, né? Caixão e vela preta, e aí o cenário vai ser fortemente vendedor. Isso era RRP3. RECV3 não está indo a lugar nenhum, né? Lateralizada, enquanto não perder aqui não tem nada, enquanto não superar lá não tem nada a fazer. Raizen. E aí teve aquelas notícias de que isso aqui ia fundir com isso aqui agora isso ia fundir com isso com aquilo e tal. Um bando de conversa fiada e nada pelo jeito está progredindo e pelo menos o mercado não está reagindo a isso. A Raizen vinha tentando fazer uma movimentação ascendente, não conseguiu, perdeu uma região de suporte aqui atrás. Vamos voltar aqui para vocês verem. Perdeu a região, perde, volta para testar e perde e o teste falha. Quando isso aqui acontece, você vai na direção topos e fundos descendentes, perde uma região de suporte, volta para testar, faz a perda da mínima, venda, não tinha dúvida. O cara podia ter vendido na média de 9, mas aí é muito mais arriscado. Mas aqui embaixo já não era muito arriscado. Aqui já era um trade fácil de fazer. Para quem opera esse setor ou esse papel, era um trade fácil de fazer aqui. Há várias semanas no setor vendedor e continua vendedor. Tá? Isso não mudou. O GPA, que é um ótimo papel, vinha numa tendência muito. Lateralizou durante um longo tempo, fortíssima tendência de alta, e aí agora vem fazendo uma correção dessa tendência de alta, tá praticamente em V em relação ao topo anterior. Ela saiu de 19, foi a 30 e está quase voltando a 19. Tá? Portanto, uma movimentação típica aqui, potencial em V, um V mais alargado, ainda assim um V, e tem tudo para vir buscar a mesma região em torno de 19, 20 reais, mais ou menos isso. Nessa região aqui já deverá entrar pressão compradora. Lembre-se que existe um negócio chamado memória de preço. Muita gente vai olhar para isso aqui e falar, pô, a 20 conto eu compro, a 30 é caro, mas a 20 é bom. Então, tem esse outro cenário. Do ponto de vista gráfico, a possibilidade de que venha buscar essa região de 20 reais é muito grande. Portanto, o cenário é vendedor nesse sentido, mas aqui mais pertinho da média de 20, entre 19, 20 reais e 18 reais, muita gente vai querer comprar esse papel. O papel é bom.
BRKM5 não está fazendo nada, ó, lateralização, pá, lá, para cá, tal, não tem nada. Enquanto não perder esse suporte aqui, não tem venda. Enquanto não superar lá em cima, não tem compra, portanto é um papel para ser esquecido temporariamente. Cosan, que também tinha feito uma movimentação linda no final do ano, aí corrigiu, aí voltou, mas aqui ó, fez um topo mais baixo que o anterior. Tá? Vinha fazendo topos e fundos descendentes, fez um topo um pouquinho acima, complicou o cenário, porque eu já estava comparando com aquele, tem que comparar com esse, tá? Vem formando um cenário complexo, mas tinha aqui ó, várias possibilidades de a pessoa pensar, não é bem uma congestão, pelo meu critério não dá, né? De tocar pelo menos 4 vezes, mas tocou duas, tocou uma. Para muita gente isso é o suficiente. Eu não faço assim, mas quem fez não está errado, é a forma como muita gente vê. Porém, isso aqui forma, sim, uma possibilidade de o cara pensar, perdendo essa região era venda, e já perdeu já faz tempo. Né? Perdendo, venda e continua sendo vendedor. Temos aqui um cenário que é de tendência secundária e terciária de baixa, a primária está virando para baixa agora. Portanto, o cenário é vendedor, o papel está se segurando pelas unhas ali naquele fundo, já perdeu aquele, tem esse, mas essa projeção aqui é muito grande, ainda tem espaço para o troço cair. Como vocês podem ver, praticamente tudo está dando venda. O grande ponto é, o fato de graficamente estar dando tudo venda não quer dizer que para os fundamentalistas não esteja dando compra. Isso é muito importante. Quem trabalha com análise fundamentalista, aquela fase de acumulação que muita gente vê, tá? Todo mundo ouve falar, todo mundo quer pegar, mas ninguém pega. Só quem pega são os fundamentalistas. O ativo vai fazendo assim, tá caindo. De repente ele começa a fazer isso. Tá? Isso aqui, faz nada. Aí, aos pouquinhos, ele vai fazendo um nada, assim, daqui a pouco ele faz isso. Bom, o que é isso aqui? Isso é justamente a fase de acumulação. Nessa fase aqui, os grafistas estão. O mercado está um lixo, todo mundo falando que o país vai virar titica, todo mundo está olhando e falando que o ativo acabou, todo mundo está isso, mas por múltiplos fundamentalistas ou por análise de fluxo de caixa descontado, o cara olha e fala assim: esse papel tá bom, o papel tá barato. Então a galera começa a comprar. Devagarzinho os caras vão comprando. É devagarzinho. O cara não compra tudo de uma vez. Né? Você imagina o cara vai comprar 1 milhão de ações. Vai comprar tudo de uma vez, pronto, acabou o negócio todo. Os caras vão comprando devagarzinho, devagarzinho. Então. Aonde os gráficos começam a mostrar para a gente a compra? Aqui. Portanto, nós grafistas, sempre vamos perder a fase de acumulação. Esqueçam aquela ideia do OBV, que vai funcionar, que vai ser. Não vai. Conversa fiada. A não ser que você dê muita sorte de pegar um ativo aqui, por acaso, você sempre vai perder a fase de acumulação. Sempre. Tá? Você vai começar a pegar quando começar aqui aquilo que se chama de alta sensível. Acumulação, alta sensível. É aqui que o cara pega. E mesmo assim, a maior parte não vai pegar aqui. A maior parte vai pegar lá em cima. Vai pegar aqui assim. Porque aqui vai fazer uma movimentação assim, assim, assim. E aqui é que a galera vai pegar. Portanto, esqueçam essa ideia de pegar a acumulação. Porém, ela existe. Existem várias formas de analisar o mercado. A nossa gráfica, que a gente está mostrando aqui, existe análise fundamentalista, não pode ser esquecida. Conforme o mercado vai ficando uma titica, como está agora, muita gente vai olhar e falar, o cara vai lá, faz uma opção de cálculo, conta, olha aquilo tudo e fala assim, porra, tem muito ativo ficando bom, em preços bons. Hora de eu começar a fazer uma carteira. O cara não entra e compra tudo de uma vez, o cara vai comprando devagarzinho, compra devagarzinho. Se você não assistiu o café da manhã de quinta-feira, assista. O finalzinho, não precisa assistir todo. Vai pro finalzinho do café da manhã. Assiste lá no final e eu falo sobre isso. Então, pensem nisso, tenham isso em mente. A análise gráfica é muito boa para operar. Eu gosto muito, mas não é a única forma. Temos aqui o IMOB, que é o setor de imobiliário, né? Que conforme a gente falou, tentou, não conseguiu, montando aqui um baita canal de baixa. Isso aqui pode ser visto por muitos como uma congestão. Tem o topo lá, fundo aqui, topo no mesmo nível, 3 toques. O cara pode pensar nisso como uma congestão. Para mim, preciso de 4 toques e o quarto toque ainda está para chegar. Observe, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Observe que havia uma congestão no IMOB aqui atrás e que foi rompida, voltou para testar e depois subiu de novo. Está se aproximando dessa região. Tá? Questão de 10, 20 pontos aqui só. Portanto, muita atenção no setor imobiliário nessa região aqui. Quando o imóvel chegar nessa região, pode haver uma reação das ações que compõem o imóvel. Então, tenham atenção nisso.
Ignorando essa pequena parte aqui, você pode, já que o Ibovespa está ruim, aquela coisa toda, você olhando os ativos, está quase tudo ruim. Tá quase tudo ruim. Você vê a Zetec caindo forte, com tendência de baixa, forte, primária, secundária e terciária de baixa. Tá? Mas lembre-se, está chegando ali naquela região do imóvel. Ela está chegando aqui nessa região de fundo. Fiquem atentos. Tá? Eu tinha um valuation dela feito muito tempo atrás. O valuation está aqui, ó, em 26 de janeiro de 2023. Eu fiz o valuation, graças ao nosso hater de estimação, que dizia que ela valia 100 mil reais. Eu não lembro quanto é que ele falava. 100 mil é brincadeira, mas acho que ele falava que valia 28, 30, uma coisa assim. E eu fiz um valuation e eu cheguei a um número de 9,5. Aí é óbvio que aí ele me zoou bastante, porque o ativo logo depois, eu fiz essa avaliação aqui no início do ano, e logo depois o ativo subiu. Não chegou no número dele, portanto não ficou no preço que ele queria, e agora está voltando para o meu. Tá? E está chegando lá pertinho do meu de novo. Vamos ver. Esse aqui, é óbvio que depois disso já saiu um novo balanço, então a gente precisaria atualizar esse negócio aqui, tal, mas eu mantenho isso ali na tela por satisfação histórica. E é bom zoar o meu hater, né? Tem um hater e você não poder zoar, não tem graça. Aí você tem a MRV, que vem fazendo uma movimentação baixista nítida e clara, baixista nítida e clara, topos e fundos descendentes. Já está chegando, como eu falei aqui, ó, vários desses ativos vão estar fazendo esse mesmo padrão, chegando em regiões de suporte importante. Tá? A MRV está chegando nessa mesma região. Você vai ver isso a mesma coisa em Cirela. Topo, 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 três topos. Vamos lá mostrar a Cirela em separado. Três topos no mesmo nível. Região de fundo. Isso é um topo triplo. Após uma forte movimentação de alta. Isso é um topo triplo. Se perder essa região, você projeta isso aqui tudo para baixo, traz aqui, ó. Certo? Mas tem que perder. Por enquanto, não tem nada. Por enquanto tem essa região, que é uma resistência lá que não passa, e temos uma região de suporte aqui atrás, ó. Essa. Por enquanto está paradinha aqui. Tem a média de 200 também para atrapalhar o negócio. Então tem muita coisa para acontecer. Mas fiquem atentos para essa possibilidade. Certo? Temos aqui a JHSF3, que é uma boa pagadora de dividendos, mas vem muito ruim aqui o cenário. Tem um valor também muito baixinho. Ela vem fazendo topos e fundos descendentes. Perdeu uma região de suporte intermediário ali, ó, perdeu, e aqui o cenário é baixista, primária, secundária e terciária de baixa. Nada a discutir. Even, que vinha muito bem formando topos e fundos ascendentes, azedou. Azedou, tentou passar lá. Aqui estava tudo indo de acordo com o script. Fez um topo, fez um fundo. Aqui, isso aqui não é um micropivô, tá? Isso aqui não é um micropivô. Temos aqui, inclusive, a possibilidade. Não, é muita forçação de barra. Isso aqui está pouca distância daquilo. Se isso aqui tivesse aqui em cima, você poderia pensar em ver aqui uma movimentação gráfica. Mas não está, portanto não é o cenário adequado para isso. Mas ela vem montando aqui uma região de topos e fundos descendentes desde então. Ó, topo, topo mais alto, fundo, topo mais alto. Está perdendo essa região de fundo. Perdendo essa região de fundo e perdendo a média de 200, o cenário fica vendedor. Tá? O cenário fica vendedor. Temos ainda tende não fazer nada, está andando de lado há muito tempo, não tem nada para fazer aqui no ativo, enquanto não perder aqui embaixo ou superar lá em cima, nada a fazer. Né? Cirela está nessa confusão. E temos aqui as duas últimas ações que realmente dão alguma esperança para o pessoal que quer investir no imobiliário, que são DIR3 e Cury, que estão fazendo sua ascensão, estão se mantendo numa tendência de alta. Observe que tem topos e fundos ascendentes, tem que superar aqui. Cury precisa superar essa região. Tá? Pessoas mais ousadas já compraram perto da média de 20 e se deram bem, mas as menos ousadas, as mais conservadoras, vão esperar a superação dessa máxima aqui, ó, do candle 23, ou um fechamento acima disso para poder operar na continuidade da tendência, formação de um novo pivô. Isso aqui tem um triângulo ascendente. Se você não está vendo isso ali, você deveria ver. Tá? Isso aqui, ó, é um triângulo ascendente, tá? Formado por essas setas aí. Tá? Triângulos ascendentes são padrões de continuação. Isso aqui tende a romper para cima. Portanto, é um padrão que, se for rompido aqui para cima, o cara está sempre pensando em operar comprado. DIR 3, que vem também fazendo uma movimentação, observa aqui, ó, tendência primária, secundária e terciária de alta, vem subindo muito bonitinha. Ela tinha aqui uma resistência, e isso aqui, ó, era uma resistência, superou, voltou, colocou um fechamento abaixo, que já tinha virado suporte, e voltou a subir. Isso aqui é um cenário que indica muita força no ativo. Tá? Ele vem mantendo esse cenário comprador aqui muito bacana, ó, muito bonitão, de subida.
tem que esperar, para quem é mais conservador, esperar superar ali. Tá? Enquanto não superar, o cara também não quer operar. Aqui é um pouco mais forçado você ver o triângulo, mas é possível, porque você pode ver isso mais ou menos dessa forma. Tá? Portanto, já seria um pouco forçado. Eu vejo aqui já um triângulo muito próximo do fechamento, não é a melhor ideia. Algumas pessoas vão ver, eu não, justamente esse é um dos motivos que eu não gosto de figuras complexas, porque você pode ver muitas coisas. Dá para ver muita coisa. Ainda mais se você beber umas 4 ou 5 cervejas e vier aqui para ver esses gráficos de novo, cara, tu vai ver até um duende aí. Então, é muito fácil ver uma opção de coisa. O que nos interessa é o seguinte: tem uma porção de fechamentos acima do que virou um suporte. A superação daquelas máximas ali fará com que o cara pense em operar comprar. Certo? Então, isso aí, se eu não me engano, eu falei de todos os setores, e aí nós temos que falar um pouquinho sobre isso. Nós fazemos isso aqui tudo para vocês, mas se você puder ser membro do canal, clique, seja membro do canal. É uma mixaria de dinheiro que você contribui por mês, mas que ajuda o canal bastante a se manter no ar, a gente ter esse empenho para fazer o que você está falando. Não sei se vocês repararam como a minha voz já está rouca. Eu estou falando aqui com vocês há 1h30, eu já fiz o outro vídeo hoje ainda, também de 1h e pouco. Então são 2h30 falando, a voz sofre, tá? Mas se vocês puderem colaborar com o canal, se mantendo como membros, ajuda bastante, tá? Tem tudo isso aqui e muito mais para vocês aprenderem. Nós não estamos aqui para dizer para vocês o que fazer, nós estamos aqui para mostrar para vocês o caminho para vocês decidirem por si próprios. Fora disso, sem conhecimento, todo o resto é chute, cara. Temos todos esses cursos, esses livros aqui disponíveis para vocês comprarem. Temos esses cursos todos aqui disponíveis para vocês comprarem nesse link, tem também na descrição. E eu garanto que o conhecimento que tem nesses livros e nesses cursos vai mudar completamente a vida de vocês. Para melhor, vai melhorar muito. Tá? E esses, por exemplo, os cursos, os livros todos juntos, eles custam menos do que muitos tópicos que você andou tomando aí. Esses 2 cursos são basicamente de graça. Esses aqui são um pouquinho mais caros, mas eu garanto que o conhecimento que tem neles vale a pena. Tá? Tem curso aqui com 30 horas, 20 horas, 10 horas de conhecimento que vão mudar a vida de vocês. Tem gente fazendo dívidas aí de 30, 40 anos para comprar casa sem o conhecimento necessário para tomar essa decisão de forma esclarecida. Tudo baseado em que a minha mãe sempre me disse que quem paga aluguel é jogar dinheiro fora. Meu pai sempre me disse que quem casa quer casa. E aquelas coisas todas que as pessoas ouvem sem ter noção do que estão falando. É só repetição. Papagaio repete, papagaio não fala. Também, papagaio não é um ser inteligente para falar, ele só repete. Não seja você um papagaio. Então, várias coisas aqui para vocês poderem estudar, aprender e melhorar. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo restante de final de semana para todos vocês. Tchau!